Eclesiastes, livro da palavra, da verdade, capítulo 9, começa no versículo 13 e para no 15, capítulo 9 de Eclesiastes. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade e com poucos homens. Veio contra essa pequena cidade com poucos homens um grande rei, um grande adversário, para enfrentar essa pequena cidade. Ele ergueu grandes baluartes, grandes armas contra essa cidade. Nessa pequena cidade havia um homem sábio, um homem pobre, porém sábio. A sabedoria dele livrou a cidade. Porém, ninguém se lembrou mais daquele homem, pobre depois do acontecido, para que não caia no esquecimento, para que essa verdade que um dia se cumpriu, ela não continue a. Ô Rodrigo, a verdade há de se cumprir. A gente pode mudar a favor de nós, eternizando o exemplo do seu Osório. Aperta o botão aí, seu Ricardo. Cesário Lange, cidade com aproximadamente 20 mil habitantes, e como toda cidade, principalmente do interior, praças não faltam. Mas uma delas, essa que fica no centro, carrega em sua história uma relação de amor. Uma relação que fez o coração de um senhor de 87 anos se dividir em dois. Que faz a dona Nadir disputar a atenção do marido, o senhor Osório, desde 2003. Além do espaço central da praça, é o senhor Osório quem cuida da terra que acompanha um pequeno riacho de águas cristalinas que chegam de algumas minas nos arredores. As mãos do aposentado já plantaram nessas terras mais de 40 pés de árvores frutíferas. O seu Osório mora de frente para a praça desde 2003. São quase 20 anos no mesmo endereço. Durante todo esse tempo, de lá para cá, ele nunca deixou de cuidar da praça um dia sequer. Para se ter uma ideia, olha o tamanho dessa mangueira. Foi o seu Osório que plantou e transformou esse lugar num ambiente muito agradável para toda a vizinhança. Mas como é que começou essa relação da praça com o seu Osório? Ninguém melhor que ele para responder para a gente. Seu Osório, como é que começou essa história de amor sua com essa praça? No início não tinha essa pracinha aqui, de forma alguma. Com o tempo a prefeitura foi fazendo, refez a praça, melhorou bastante. Aí que eu vi que eu podia desenvolver o meu procedimento. E o que o senhor sente quando vê as pessoas aqui apreciando, comendo uma manga na época de manga? O que passa na cabeça do senhor? Mas então, esse que é o maior prazer meu, é isso aí. Eu ver os pássaros, a manga que eu plantei caindo, os pássaros comendo e produzindo. O próprio passarinho, onde tem ambiente de comida, ele vai produzir mais filhotes, vai aumentar mais a população de passarinho. Isso é fundamental para o ser humano e para a natureza. O senhor fica feliz? Demais da conta feliz. Na cidade, quem não sabe o nome dele, mas passa pela praça com frequência, já arrumou um jeito de se referir ao cuidador. O senhor do balde azul. Isso porque é raro não ver o seu Osório caminhando assim, com seus baldes cheios de água quase todos os dias para regar as mudas que ficam a aproximadamente 1 quilômetro da casa onde mora. Dona Nadir nem reclama sobre o marido passar horas e horas fora de casa. Assume que fica preocupada por se tratar de um senhor com quase 90 anos, mas sabe o quão bem a praça faz ao marido. Preenche bastante o tempo dele. Preenche bastante. Eu gosto que ele vence. Além da preocupação, mas eu fico de olho também, né? E ele fica molhando as plantas, tanto ele planta como ele cuida. Ele coloca remédio para formiga, ele poda, ele tem o maior cuidado com as plantas. Se não fosse ele, isso aqui não tinha nada. É um exemplo para ser mostrado, né, para a juventude aí que como ele pode fazer isso, né, a gente que é mais jovem também deve ter até o dever de cuidar das plantas aí também, né? Para quem olha um senhor de 87 anos fazendo isso e um moleque acompanhando, é muito bom. Aos 87 anos, seu Osório repassa para os vizinhos, netos, bisnetos, o que já disse o poeta Mário Quintana. Nesses tempos de céus de cinzas e chumbos, nós precisamos de árvores desesperadamente verdes.
árvores desesperadamente verdes e de cada vez mais frutos dessa terra, como o seu Osório, doçura em pessoa, preocupado com o amanhã, não como ele estará, mas sim como pode se apresentar no porvir Cesário Lange. Legado, é isso que nós vamos morrer para, Rodrigo, para semente, né? Mas que você seja um fruto desses, cobiçado pela molecada. Aí, seu Osório, com a enxadinha, com os baldes em pezinho, né? Um homem de 87 anos, como disse uma das entrevistadas na reportagem, arranhando os 90 já, vai chegar, se Deus assim permitir, com vício a um centenário e que ele permaneça por muito e muito mais tempo do que a gente imagina na nossa mente, que não caia no esquecimento ou legado. Você não precisa lembrar do nome, mas eu vi certa feita num programa, um jacu careca falando de um homem que estava mudando a cidade, cuidando de uma praça. Muda uma cidade, muda. Ou se não, né? O exemplo, ele tem esse poder de contaminar favoravelmente. E os bons, eles não estão ausentes, arredios de nós. Molecada, não se apegue nos rebarbelentos. Tem gente bem acabada sem, né, aparas. Parabéns, seu Osório. Muito obrigado, viu, por ter permitido que a sua história pudesse ser contada aqui pelo nosso jornalismo nesse feriado de 21 de abril.